Começou? Oi, oi, bom? Boa tarde de novo. Eu recomecei o vídeo que eu esqueci de colocar o título dessa live, sobre o que eu vou falar. Então, a pessoa já vai saber do que eu tô falando e não vai precisar, se ela não quiser entrar para não ouvir sobre isso, né? Já é um spoiler. É o seguinte, né? Eu tô aqui todo desgrenhado, né? Todo desarrumado, não me preparei para fazer essa live. Tava aqui arrumando as minhas coisas, né? E a gente sempre para, né? Para dar uma olhada no Facebook, né? Quem não me conhece, acho que todo mundo que está aqui no Facebook sabe, né? Sou o professor Roberto, né? E eu decidi fazer essa live para comentar uma coisa que me assustou bastante esses dias, anteontem, e hoje também. Me gerou muita revolta, muita repulsa, né? Um pouco de confusão. Falei, botei minha cabeça em ordem, vou falar alguma coisa sobre isso. Não vou entrar em detalhes técnicos do caso, isso não compete a mim, existe toda uma investigação sobre isso. Mas eu fiquei assustado com uma coisa, né, com esse caso da questão da deputada, pastora Flor de Lis. A gente viu, né, na internet, né, através de outros pastores, relatando que ele foi morto, né? A polícia trabalha com a hipótese de execução, uma coisa triste, eu fiquei assim chocado, que eu conheço a história deles, né? Da Flor de Lis e do esposo. Aí depois veio uma sequência. Talvez um dos 50 e tantos filhos que eles têm, né? Eles têm 4 filhos biológicos e o restante são 51 adotados. Dois desses filhos podem estar envolvidos, tal. Eu fiquei meio assim, nossa, que estranho, né? E aí no velório, durante o velório, a polícia vai e prende eles, né? Tá lá com um mandato de coisas antigas que eles fizeram. Não tem nada a ver com a investigação, mas tipo, se eles fizeram isso, foi isso que eu entendi. Tipo, se eles têm esse currículo, eu não sei, né? Coisas pendentes. Aí fizeram uma varredura, né? Porque primeira coisa que você investiga são os familiares, os parentes e tal, e pegaram essas coisas antigas. Eles nem sequer esperaram o velório, né, terminar, não tiveram nenhum respeito com a pessoa, né, com a Flor de Lis, nem com os outros filhos que estavam ali velando o pai. Beleza. E aí foi seguindo, e aí eu comecei a ver na internet, inclusive de pessoas que estão no meu círculo de amizades do Facebook. Eu não as conheço pessoalmente, apenas estão lá na minha lista de conhecidos, né, do Facebook, que a gente compartilha, né, coisas. E aí veio a notícia que a própria Flor de Lis estaria envolvida, né? Que aí eu vi comentários de pessoas que estão no meu Facebook, né? Não vou deixar de falar isso. Estou cansado de ficar pisando em ovos para falar a verdade. Sei que quando você fala a verdade, você é mal visto, te olham com o olho torto, te perseguem, né? Normal, isso aí entendeu? Pelas escolas que eu passo, pelo fato de eu não concordar com o PT, nem com o que a esquerda brasileira prega e ensina, né, no nosso país, eu sou chamado de bolsominion. Eu não sou bolsominion, mas sou chamado assim, porque eu falo a verdade de certas coisas. E aí eu cresci a minha vida inteira, eu sou cristão, todo mundo sabe, né, sou evangélico, ouvindo que cristianismo não presta, que todo pastor é ladrão, todo crente é pilantra. Eu cresci ouvindo isso e isso não fez com que eu mudasse a minha fé. A gente vê hoje pessoas, né, que precisam mudar as leis para evitar serem criticadas com relação à sua prática, né, se é que vocês me entendem. Precisam usar o Supremo Tribunal Federal com muitas coisas mais importantes para serem votadas para criar leis que privilegiam elas, para elas não serem criticadas, mas elas podem criticar você à vontade. Se você retrucar, você pode ser punido por isso, né? Por crime de homofobia, né? Esse é o país que a gente vive. Mas continuando, não vou desviar não. No caso Flor de Lis. Essa live eu vou postar no meu canal, porque tem gente que eu não tenho no Facebook, mas é inscrito, né? Se tiver 10 visualizações também, não estou preocupado com isso. O caso é o seguinte, eu vi pessoas falando assim, não, mas ela, viu, sabia que ela tinha a ver, que ela planejou a morte, aí falaram que ele tinha um caso extraconjugal, e aí isso foi se reproduzindo, eu falei, o que está acontecendo, minha gente?
O que está acontecendo? Aí, né, aí eu tava vendo hoje o jornal, a própria delegada que tá apurando o caso falou, isso não procede, essas informações. Outras estão em sigilo que a gente tem que investigar. E falou, essas notícias falsas, essas famosas fake news, né, que o pessoal adorou usar o PT, né, quando perdeu as eleições, né, tudo é fake news, tudo que é contra eles é fake news, né, tudo que for a favor dele aí não é fake news. For para prejudicar os outros. Isso atrapalha a investigação. E aí você, então você está defendendo a Flor de Lis e tal, olha só, vou fazer uma coisa com toda assim, sinceridade. Se eu não conhecesse a história dela, eu ia dar no mínimo o benefício da dúvida. Não sei quem é a pessoa, estão acusando, vamos esperar, né, ver o que vai acontecer. Como eu conheço a história dela, eu parei para fazer uma análise psicológica. Eu não sou psicólogo nem nada, mas eu tenho uma psicóloga, né? Pelo menos uma que eu sei que está no meu Facebook. Ela pode falar isso melhor, explicar melhor que eu. Se você pegar a história dela, uma mulher que abdicou da sua própria vida para cuidar de mais de 40 crianças, mais de 50 crianças, que nem eram dela. Ela não tinha obrigação nenhuma. Ela passou fome, dormiu na rua, foi perseguida, foi ameaçada de morte para cuidar de crianças que nem filhos dela eram. Ela abdicou de muita coisa. Ela foi em programas que não tem nada a ver com o universo evangélico. Ela foi na Xuxa, acho que foi no Raul Gil, sei lá. Ela foi em vários programas de televisão para ser ajudada. Depois que ela ganhou uma certa notoriedade, ela também foi ajudada, né, ela conseguiu um contrato pela MK, o que ajudou muito, né, financeiramente ela. Ela, com o carisma dela, ela virou deputada, né? E ela e o esposo dela, né, que também os dois são pastores, começaram a crescer muito, muito politicamente. E por muita coincidência, né, eles começaram a crescer politicamente. Aí o esposo morre, né? Não é o que estou falando, isso aí notícias dos próprios jornais, uma possível execução. Aí acusam os dois filhos que têm antepassados criminais, salve. E aí as próprias pessoas do Facebook começam a disseminar que é porque ele tinha um caso extraconjugal e ela talvez planejou a morte com os próprios filhos. Eu fiquei vendo isso, gente, vocês não têm noção da falta de responsabilidade que vocês têm, não? Vocês não têm vergonha, não, gente? De espalhar as coisas sem saber das pessoas. Vou dizer um caso que aconteceu comigo. Há um bom tempo atrás, uma das escolas do município que eu trabalhava estava chovendo muito, mas muito mesmo. E eu estava com aqueles guarda-chuvinhas de camelô. Eu era mais magrinho do que eu sou hoje. E aí eu vi uma menina, devia ter 10, 11 anos, lá do sexto ano, nem era minha aluna, com um casaquinho rosa, toda encharcada, sem um guarda-chuva. Aí eu cheguei, filhinha, vem cá, amada, vem cá, dá o braço aqui pro titio, a gente está perto da escola, vai, vamos dividir aqui. Aí eu cheguei na escola com ela, de braço dado, né? Aí eu vi alguns dizendo, tá pegando, né? De alunos, né? Como que a maldade, né? A malícia das pessoas. Aí eu fico pensando, se o Facebook... Mozart, se o Facebook tivesse hoje, alguém tira uma foto minha com essa menina e posta que eu tô aliciando a aluna. Aí alguém pega isso, faz uma montagem, joga no Facebook, pessoas começam a compartilhar. Ih, o Roberto é pedófilo. E aí, até eu me explicar. Me explica aí, como é que vai ser? Como é que seria a minha situação? Então, amados, eu vou te falar uma coisa. Por que eu não... pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, falei, caraca, caramba, me surpreendeu. A Flor de Lis, então, ficou maluca. Ela deu um problema na mente dela que ela mudou. Não tem lógica uma mulher que abre mão da vida dela, corre risco de morte para salvar a vida de crianças que nem filhos delas eram, para tramar a morte do marido que só ajudou ela. O cara que era funcionário do Banco do Brasil, largou a carreira dele promissora e embarcou nessa missão que a princípio era um barco furado. Eu vou largar a minha carreira por causa de uma mulher que quer cuidar de mais de 50 crianças que nem minhas são. Com risco de eu perder tudo que eu tenho, passar fome, não ter nem onde morar.
Tu acha que esse cara vai trair a esposa? E mesmo que ele traísse, mesmo que ele caísse, vamos supor, ele caiu. Tu acha que essa mulher que perdeu, que largou mão de tudo... Não, já, essa fama eu não quero não. Que ia largar tudo pra ficar com essa pessoa, tu acha que ela ia planejar a morte? Isso é coisa de gente mesquinha que faz isso, gente egoísta, e ela não tem traços de egoísmo nela. Eu não sei como ela é agora, se ela mudou, se ela... Eu não acredito. O que me entristece é que coisas que não tem nada, a própria polícia desmentiu, não tem nada a ver de caso extraconjugal, tem ninguém falando que ela tramou a morte, que todo mundo é investigado, todo mundo é suspeito, né? Teve uma morte, uma execução, não foi nem assalto, não, foi execução. O que me entristece é que é o seguinte, todo mundo sabe que o caso lá da facada do Bolsonaro, que falaram que era mentira, ele mostrou lá a cicatriz. Falaram que não é tem vídeos, tem pessoas que filmaram lá na época ele conversando com outras pessoas. Foi um atentado, todo mundo sabe. Mas tem partidos políticos e tem tem emissoras de TV que estão encobrindo isso. Se fazem isso com um presidente, imagina o que pode fazer comigo e com você, meros mortais. E você mesmo que compartilha as coisas sem saber. Eu vi gente, não, foi lá mesmo, eu tenho certeza, eu nunca... Aí amanhã você vai ser vítima dessas fake news. Porque você é cúmplice de uma mentira. Você nem sabe se é verdade. A gente compartilha as coisas sem... Eu já cometi esse erro já. Mas já veio, né, os xerifes do Facebook. É fake news. Porque era de contra... era uma coisa contra a esquerda lá. Eu postava 10 coisas, 9 verdades e uma não era verdade. Aí focavam nessa. Enquanto eles postam uma verdade e 9 mentiras, que eles não pedem desculpa depois das mentiras que ele postam. O primeiro caso gravíssimo de fake news que eu lembro foi antes de ter internet. Só quem tem mais de 30 anos vai saber. Se você é bem jovem, pesquisa isso que eu vou falar agora. Existia uma escola chamada Escola Base. Era uma escola de ensino fundamental e primário particular. E um casal administrava. Algumas crianças começaram a relatar que estavam sendo molestadas por esse casal, com o consentimento da esposa, do esposo, tal, os dois estavam abusando. E aí isso começou a se espalhar pelas mídias. A Globo, toda semana, esse casal teve a casa queimada, a escola destruída, eles perderam tudo, para meses depois descobrir que foi tudo invenção das crianças. Começaram a alimentar a imaginação delas. Criança é assim, ela fala com uma mentira, você alimenta, ela vai falando. A Globo fez uma notinha pedindo desculpas, destruiu, não sei, isso faz mais de 20 anos, não sei o que houve com esse casal, se eles estão bem, se eles não estão bem, não sei o que houve com eles. Mas teve um casal que foi destruído por causa disso, por causa de fake news antes da internet. O negócio de fake news existe desde a antiguidade. E o que me deixa preocupado é ver pessoas que até estão no meu Facebook postando coisas que não sabe se é verdade, nem conhece a história da pessoa. A gente está muito preocupado em postar peito, bunda e bíceps, e tríceps sarado, mas pesquisar as coisas, a gente sai tacando as coisas sem nem ler. Essa é que é a verdade, nós somos assim. E um dia esse jogo pode virar contra você. O que me entristece... que quando eu conheço a trajetória da Flor de Lis faz muito tempo, a história dela. Eu conheço. Só o passado dela, pra mim já, né, se ela mudou, não mudou, o que ela já fez pra mim já é suficiente. Aí ver as pessoas que não conhecem a história e falar as coisas sem investigar primeiro, inconsequentes, irresponsáveis, imaturos. E não é adolescente não, é barbudo que nem eu de 30, 40 anos. É véia barbada também. Irresponsáveis. Amanhã sou eu. Amanhã é você. E a maioria das coisas é sempre com relação a um cristão, sobretudo evangélico. A Globo pega lá aquelas notícias lá de que quebraram um terreiro de macumba, uma coisa isolada, e bota há um clima de intolerância religiosa no Brasil, como se todas as igrejas quebrassem terreiros de macumba.
O que eu mais, aqui onde eu moro tem umas 50 igrejas. Não vi nenhuma fazer isso. E é só no trecho do bairro que eu moro, no Jardim Bangu. Tem igreja roda aqui, uma em cada esquina. Ninguém persegue ninguém, ninguém quebra. Eu nem sei se tem ainda. Tem um terreiro que tem umas batucadas ali depois da rua Catiri, no início da Brasil. Eu não sei se tem ainda, eu não passo por lá. Raramente eu passo por lá. Não vejo ninguém quebrando as coisas lá não. Isso aí é para tentar fazer a opinião pública sentir raiva da igreja evangélica. Por quê? Porque a igreja evangélica cresceu muito. Tá certo, tem muita bizarrice dentro do meio que é evangélico? Tem, eu admito que tem. Tem umas coisas que eu que sou evangélico, eu me afasto. Né? Tem divisão dentro da própria igreja evangélica, existe divisão. Mas isso não é motivo para uma emissora chegar e falar que tem... Por que não fala que o comunismo ainda está matando cristãos na China? Tem cristão sendo torturado, sendo morto, igreja sendo destruída. Isso não é mostrado, por que será, né? Não interessa. Tem que pintar o evangélico como fascista, como homofóbico, como racista, como intolerante religioso. É isso que interessa as pessoas. E as pessoas gostam disso, elas querem isso, elas querem fofoca, elas querem notícia para poder falar mal. E o bode expiatório, hoje em dia, é o cristianismo, né? É o mal do século, né? Então, quando eu vi esse caso da Flor de Lis, que a história dela é uma história surreal. Já que você gosta tanto de internet, de Facebook, vai no YouTube, pesquisa Flor de Lis, toda a sua história, trajetória. Vai ver a história dela. Vai ver pelo que ela passou, pela morte várias vezes, passou fome por causa de crianças que nem eram filho dela. Uma das primeiras crianças que ela acolheu foi um bebê, estava jogado numa lata de lixo na central do Brasil. Um bebê recém-nascido que a mulher teve e jogou no lixo. Você sabia disso? É muito fácil a gente criticar na nossa casinha, você tomando a sua cervejinha aí. Sou muito comunista, tomando cervejinha com iPhone 10 e criticando tudo e todos, mas não faz nada para ser uma boa pessoa, né? Não tenta porcaria nenhuma. E para finalizar, para de ser irresponsável, tá? Para de ser... Uma coisa é a gente fazer como eu já errei, eu já passei fake news sem querer. E hoje eu tomo muito cuidado com as coisas. Às vezes passa uma coisa, passa outra. Mas é gente que faz maldade mesmo. Gente que é responsável, que não gosta de ler nada. Nem lê o que está postando. É muito preocupante isso. Que hoje é ela, amanhã é eu e é você. Aí já não é mais inocência, é mau caratismo mesmo. Eu não estou preocupado mais se vão gostar de mim, se não vão... Um dos meus maiores erros é ficar querendo agradar todo mundo. Eu estou aqui para falar a verdade. Sou cheio de erros, cheio de defeitos como todo mundo. Não sou perfeito, não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho coragem de vir aqui ao vivo e falar que eu erro e não aceito esses erros absurdos que as pessoas cometem. São arrogantes de não admitir que erram. Erram e não têm a coragem de falar, eu errei, você me desculpa. Hoje em dia é assim, a arrogância é que prevalece. Se você é simpático, é legal, você é otário. O bom é ser arrogante. Então esse é o problema. E isso é um problema muito sério. Rede social, posta o que quiser. E não pensa no que está postando. Porque tem um preconceito, tem um pré-conceito das pessoas e das coisas sem nem conhecer elas. Tá? É só isso que eu vou falar. Tá bom? Eu tô com muita raiva dessa palhaçada aqui que estão fazendo com a Flor de Lis. É revoltante. Se ela tiver a culpa, que puna ela então, pode punir. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de evangélico não. Mas pela história que ela tem, é muito difícil alguém tão altruísta como ela foi fazer algo tão mesquinho como estão dizendo que ela fez. Que a própria polícia tá desmentindo. Tá bom, gente? Um beijo. E tem que voltar a fazer as minhas tarefas. Tem mais o que fazer, né? Tem que varrer a casa e corrigir prova, né? E minha esposa vai me ajudar também. Então, beijo amor, beijo todo mundo. Até a próxima.